Hoje, se eu tivesse treinador, eu teria tomado bomba. Segunda-feira, segunda semana, segundo longo. Hoje, 3 aguinhas para conta, garrafinhas já enchidas aqui. Bom, vamos lá. Qual vai ser a nossa suplementação do dia? Dedicar, inclusive, essa semana para poder falar mais sobre o que costumo comer ou suplementar durante os treinos. Esse vai ser nosso segundo vídeo. Primeiro vídeo tentei abordar mais essa habilitação para Boston, e agora que já estamos no decorrer do ciclo, segunda semana, bora ir falando mais especificamente cada semana sobre um tema. Essa semana vou pegar mais no ponto suplementação, claro, outros pontos a se destacar também, mas para mim sempre importante falar de alimentação, porque sem alimentação não vai não. E aí, bom, vamos lá. Deixa eu pegar os géis de hoje. A ideia de hoje é um treino de 22, 23K, na realidade vai ser 1h45 de treino. Esse é o mais importante, mais do que a distância. 1h45 de tempo sobre perna. E aí, voo de 3 géis. Acabei de tomar café da manhã, então tô reforçado, tô bem. Comi um pão com mel, não é a coisa mais saborosa do mundo, mas funciona muito bem, porque são carboidratos de rápida entrega de energia, pelo menos para mim funciona muito bem para o meu corpo. Então é como se eu já tivesse lançado um gel de certa forma, claro, um pouquinho mais de carboidrato que seria um gel. De toda forma, teremos aqui nos próximos, possivelmente vai dar em torno de 22, 23 até 24 quilômetros, 3 géis. Minha ideia é quilômetro 6, 12 e 18 serão os quilômetros que eu tomarei os 3 géis. Tô com 2 de açaí Jussara, sem cafeína, e um terceiro mate com limão, fechando esse com cafeína para lançar no quilômetro 18. Bom, e por que insisto tanto na pauta alimentação, suplementação? O que acontece é que na minha primeira tentativa de sub 3, realizada às margens ou em cima do Arrudas, o rio que corta a capital mineira, relatei brevemente sobre isso no nosso primeiro vídeo introdutório. Quebrei feio a partir do quilômetro 32 até definhar no 35, terminar quase caminhando, mas comecei a quebrar no 32. Uma das razões claras para mim foi uma ineficiência no que se refere à suplementação. Tomei 3 míseros géis e um pouco de isotônico, um pouco de água ao longo desse percurso, o que certamente contribuiu para o meu corpo desfalecer, enfraquecer fortemente a partir do quilômetro 30 e daí em diante, ladeira abaixo. Muita gente fala dessa parede que vem no quilômetro 30, 32 da maratona, ou às vezes no 18, 16 para quem está fazendo uma meia maratona. Seja como for, essa quebra pode ter muitos fatores, seja até musculares, enfim, mas muito comum que seja uma ineficiência no que se refere à suplementação, aos géis ou qualquer outra fonte de carboidrato tomada ao longo da prova, do exercício, enfim.
É engraçado porque até o Arrudas, até essa tentativa de sub-3 no Arrudas, eu achava lindo demais correr 20k, 25 km sem tomar nada. Ia para as trilhas, para a montanha, sem levar água, sem levar gel. E à medida que os anos foram passando, fui ficando mais forte e não percebia que na realidade isso, por mais que eu conseguisse terminar tais distâncias, eu só estava alimentando, amplificando microlesões, inflamações que são formadas naturalmente enquanto a gente corre. E aí depois, estudando melhor, pesquisando melhor, depois dessa falha no Arrudas, vi vários estudos relacionados a isso, do tanto que o carboidrato não só reduz uma percepção de esforço, o carboidrato ingerido durante o treino não só reduz essa percepção de esforço, como também diminui aí essas microlesões e inflamações causadas pelo exercício. Então, falhar ali me abriram as portas para pesquisar mais, entender mais. Dali em diante, tive contato com algumas pesquisas e também conversas com nutricionistas que apontam a nossa capacidade de absorção de carboidrato por hora, que gira em torno de 30, quer dizer 40 a 60 gramas de carboidrato por hora. Isso é uma média, mas claro, cada corpo é um corpo, cada realidade, cada indivíduo é um indivíduo. De toda forma, tomando essa média aí de, vamos falar, 50 gramas de carboidrato, isso é algo perfeitamente treinável. A gente treina só a musculatura, as pernas, acha que só isso vai nos fazer chegar no objetivo estimado, mas na realidade a alimentação também precisa e é possível que seja treinada. Então, a partir daquele momento, na virada de 2023 para 2024, quando comecei a me dedicar para a Maratona do Rio de Janeiro, onde veio o Sub-3, aí sim, passei a treinar também alimentação. Ou seja, passei a tomar géis durante os meus treinos, de modo a acostumar meu corpo, meu organismo a receber essa carga de carboidrato. Então, na Maratona do Rio, foram 7 géis tomados ao longo dos 42 km, daria até para ser 8, mas pelos pontos de hidratação, pela distância entre eles, a melhor matemática que funcionou para mim foram de fato 7 géis. Hoje, um treino de 1h45, voo de 3 géis, poderia até encaixar 4 ou 5, se eu quisesse forçar a barra, enfim, para habituar o corpo. Mas 3 géis, agora ainda reativando os treinos, vai ser de bom tamanho para o meu corpo voltar a entender essa absorção durante o exercício. Terminei o segundo longo e já vim correndo para casa preparar o almoço e almoçar. Muitas vezes, se eu termino cedo demais, mando um segundo café da manhã. De toda forma, sempre muito recomendável inserir proteína o mais rápido possível para ajudar na regeneração muscular. Não só proteína, mas carboidrato também. A gente tem essa mania de demonizar carboidrato, mas também é muito útil, providencial para restabelecer nossas energias e, enfim, fazer com que o corpo recupere mais rápido das tais microlesões. E aí, hoje, conforme relatado, o treino foi de 1h45. Vou abrir aqui no Strava para a gente poder ver o resultado deste treino, fazer uma breve avaliação conjunta. Aqui está. Viagem no tempo. Treino de hoje foram 23 km, é o que deu para fazer em 1h45, 4h33 de pace e
260 metros de elevação. Como relatei no primeiro longo feito na semana passada, como Boston é uma prova com muita variação de subidas e descidas, tenho treinado subidas e descidas. Então, possivelmente, se eu tivesse no plano, seria um treino de 4,20 de pace, 4,15 eventualmente. Bom, existe até o chamado RAI, né, que faz essa comparação de quilômetro no plano. É um dado aqui que encontra no Strava, Garmin, enfim, o que seria sua quilometragem em cada quilômetro num determinado terreno plano. De toda forma, é isso. O treino foi bem sucedido, me senti bem, inclusive senti que os géis entraram nas horas perfeitas, quilômetro 6,5, acabou encaixando, 12,5 e depois no 19. Cafeína no final sempre me ajuda muito, me deixa mais focado, mais enérgico, enfim. Então, para mim, funciona muito colocar o gel de cafeína como o último ou os últimos, se for o caso de tomar mais de 3, 4, enfim. Quarta-feira, ontem foi dia de calma clima, noturno, 6 km, como de costume. Regenerativo, e aí corpo começando a se adaptar melhor para o ciclo. Hoje, quarta, já dá para poder voltar a pisar no solo, no caso trilha, evitar ainda o impacto novamente do asfalto. Vou aproveitar o dia para poder gravar vídeos sobre o nosso território, gravações em paralelo. E aí, normalmente, quando vou para esse rolê, são distâncias não previstas, nunca sei quanto que eu posso fazer, então por isso eu levo géis para sobrar. Temos aqui 5 géis hoje, possivelmente serão ali em torno de 10, 15 até 20 quilômetros. Nessas gravações eu costumo ir, voltar, parar, enfim, é muito tempo de exposição, não tenho tanta intensidade naturalmente que é correr no asfalto. De toda forma, muitas horas de exposição, agora são 11h12, sol a pino, então desidratação também vai na alta. Importante o gel não só pela reposição de carboidrato, mas também pela composição de sódio, já que eu pelo menos perco muito sódio em exposição solar, e aí mesmo correndo leve, vou ter essa perda substancial. Bom, o que é legal é que quando eu vou para trilha sem tanta intensidade igual asfalto, eu consigo tomar os géis mais grossos da Mommbora, que são os que eu mais gosto, tipo cacau com castanha de caju ou o cupuaçu com cacau. Esses para mim aqui são maravilhosos. Isso aqui dá até para fazer sobremesa. Mas correndo asfalto intensidade não tem jeito, e aí eu tomo normalmente esses mais líquidos, né? Esse aqui é o mousse de maracujá, um pouco mais líquido, embora os que eu mais tome mesmo seja açaí Jussara e mate com limão. Mate com limão tem cafeína, deixo ele normalmente para o final do treino. Bom, e qual costuma ser o meu treino de trilha no meio das semanas de maratona? Rodagem. Rodagem, para quem está familiarizado com o dicionário da corrida, é basicamente um giro leve, sem muito desgaste, tempo sob perna. Gosto de pensar dessa forma. Basicamente, continuar girando o corpo, continuar dando estímulos sem a intensidade de um longo, ou especialmente sem a intensidade de um treino de velocidade. Eu faço 2, 3 rodagens por semana. Dá para incluir até o próprio calma clima como uma certa rodagem, apesar de entrar mais numa categoria de regenerativo, dado o fato que eu faço longo na segunda, terça-feira regenero. E aí, rodagem na trilha é isso aqui, ó. Moleza. Corridinha, caminhadinha,
Na hora que enfrenta qualquer subida mais inclinada, é hora de caminhar. Parei, na verdade, para contemplar também. E é isso. De toda forma, essa variação de intensidade, sobe e desce, faz muito bem para o corpo. Diversificar os estímulos. A passada na trilha, ela não é tão repetitiva como é no asfalto. No asfalto, especialmente plano, você vai correr 5 mil metros, 5 km. São cerca ali de 5 mil passos iguais, usando praticamente os mesmos músculos. Uma repetição que gera um estresse, não tem jeito. Aqui, esse sobe e desce, vem umas inclinações completamente absurdas como essa, seja para descer ou para subir, a variação de estímulos é tão grande que o corpo vai se dinamizando. É aquela história de ser generalista, correr com o corpo inteiro, não correr só com as pernas, correr com os braços, correr com a cabeça, que é muito bom também, correr para valer e para viver. Bom dia para quem é do dia, né? Eventualmente isso acontece uma vez por ano, mais ou menos. Brincadeira, vamos tentar fazer mais vezes. A gente sabe que muita gente tem os hábitos matinais, eu não. Mas é gostoso também aproveitar um pouco do dia. Esse rolê, essa rota Zion, a gente fazia ela muito pré-pandemia. E aí, dado o crescimento, tá um pouquinho grande o calmo, não tá dando para correr ela à noite, então vai ser especial viver essa aventura com vocês matinal. É isso, são 6 km, 5,5 mais ou menos, tranquilinho. Tem uns morros, mas a gente vai começar caminhando para não gerar nenhum trauma coletivo. Então a gente começa aqui caminhando e depois vamos começar a correr à medida que o corpo esquenta. Bom, agora basicamente pegar uma hidratação aqui para fazer o segundo round. Sabor laranja, Gold Rush. Aproveitar as últimas unidades de Gold Rush. Agora partiu limiar intervalado. Bora então de limiar intervalado. Fazer a troca de tênis, estava de Pegasus Trail e claro, Streak Fly, conforme mencionado semana passada. Esse é meu tênis oficial para velocidade. Meus treinos de velocidade, gosto de ir minimalista, o mais minimalista possível, para contar com os meus pés, essa ciência biomecânica maravilhosa do próprio corpo, que se autorregula e entende a melhor passada. À medida que vamos de tênis mais minimalistas, ou claro, correr descalço, que não é o caso no asfalto, não seria tão saudável. Bom, de toda forma, o que eu quero falar hoje é sobre minha suplementação também, naturalmente, os géis que eu vou tomar. Vou de 2 géis, mousse de maracujá e mate com limão. Qual que é a ideia? O treino de hoje, limiar, vão ser 3 blocos. Vou fazer 3 fortes, depois 2 fortes, 1 forte, intercalando, claro, com um devagar. E aí eu vou começar agora já, entre treinos, né, vindo do aquecimento ali no calma. Vou lançar um mousse de maracujá. Agora são 8 da manhã, ou seja, daqui a uma meia hora mais ou menos vou tomar, possivelmente 8h30, vou passar aqui no carro para poder tomar água e o segundo gel. Coisa importante se destacar, estou aqui tomando o Powerade, que tem de composição 19 gramas de carboidrato.
A gente às vezes não leva isso em conta, mas se você for tomar um gel, no caso vou tomar aqui agora um mousse, um gel com um isotônico, você está usando 2 fontes de carboidrato, né? No caso o gel são 30 gramas, salvo engano, não, na verdade 21 gramas, o sachê tem 30 gramas aqui de peso líquido, mas de carboidrato são 21 gramas. Então estou ingerindo simultaneamente, já vim tomando aqui o Powerade mais o gel, vamos ter 40 gramas, certinho, 40 gramas de carboidrato. Bom, embora já aquecido, fazer 1 quilômetro só para acostumar o corpo que vai vir pancada. Bom que troca uma ideia melhor sobre o treino de hoje, limiar. Qual que é a ideia? Limiar, basicamente, pelo menos o que eu entendo por limiar, é a intensidade, a velocidade que você conseguiria suportar por cerca de 1 hora. Ou seja, é um certo limite, mas um limite sustentável. Não chega a entrar, ou não deveria entrar, em Z5. Fica ali numa zona Z4, Z3, Z4 de frequência cardíaca. E aí, a ideia de hoje é fazer 3 quilômetros fortes dentro do meu limiar, que está em torno de 3,45, 3,50, a intensidade que eu suporto por 1 hora num certo limite. Depois um leve, que seria em torno de 5, 2 fortes de novo, mais um bloco de limiar, voltando a acelerar 3,45, 3,50, um devagar, um forte derradeiro, e aí depois um desaquecimento. Precisaria de mais um gel? Acabei de tomar um. Precisaria de 2? Não. Se calcular bem aí, vai dar coisa de 3 mais 2 mais 1, 5, 6, 2 leves entre 8, mais o desaquecimento 10. Daria com um gel para poder fazer esse treino. Só que, importante lembrar que estamos treinando não só a musculatura, as pernas, mas também o estômago, a nossa capacidade de absorção, especialmente em alta intensidade. Se você consegue digerir bem em alta intensidade, quer dizer que o corpo está funcionando direitinho. Então, a ideia de todo treino, para além dos benefícios musculares, aeróbicos, anaeróbicos, existe também uma outra camada muito importante, de fato, relacionada à capacidade de absorção de carboidrato. E aí, enfim, esse último gel, o segundo gel, vai entrar ali mais ou menos no último bloco, talvez o último quilômetro forte, só, ou não só, mas principalmente para fortalecer a minha capacidade e a minha eficiência de absorção. Que pancada! Você tá doido? Hoje, se eu tivesse treinador, eu teria tomado bomba. E não é por menos, é por mais. A gente acha que só falhar para baixo quer falhar, mas para cima. Real que comecei tão bem, tão leve, me sentindo, acho que tão aquecido, que emocionei e fui. Salvar aqui para ver. Vamos lá. Fechando 10 km. Vamos ver os blocos.
Primeiro bloco, ó, primeiro erro. Larguei primeiro quilômetro a 3,35. Isso já arregaça tudo, dá pra ver como é que tá desproporcional o gráfico. Depois 3,43, 3,44, fechando o primeiro bloco de limiar. Quarto quilômetro foi o de descanso, errei também 4,35, não é leve. Depois dois blocos, aí sim, aqui eu acertei 3,44, 3,45. Um leve, 4,28, isso não é leve. E por fim, o último forte, 3,45, beleza. Fechando o desaquecimento com 4,39 e 4,27, o que também não é desaquecimento. Bom, onde eu errei aqui? Primeiro, começar forte demais, 3,35 não é meu limiar atual. Tô voltando a treinar com mais intensidade, até já foi em algum momento, treinando pro Rio ano passado, mas nesse momento dá pra ver nitidamente como que depois eu estabeleço aqui, ó, 3,43, 3,44, 44, 45, 45, ou seja, 3,44, 3,45, e esse sim é o limiar sustentável. Passei a rodar mais leve, deu para corrigir aqui ao longo do percurso. De toda forma, os leves não foram leves. 4,35, 4,28 não é leve, o ideal era ter levado para 5. E aí o que entrega ainda mais a minha falha foi frequência cardíaca, que foi em torno de 175, 176, muito pesado, estava ali já beirando o Z5, ou seja, estourando o limiar e indo para uma zona sombria, digamos. Mas é isso, agora é ajustar na rota. É importante sempre fazer essa avaliação, percepção de esforço. Eu gosto de treinar o limiar sem olhar relógio, levar bem na toada do coração mesmo, da frequência. Se eu abro a boca demais, a frequência cardíaca fica muito agitada no peito e aí abre o bico, eu sei que eu tô quebrando, então eu controlo normalmente na boca. Tento respirar o máximo possível. Claro, não é que eu respiro só pelo nariz, mas eu deixo a frequência o máximo possível baseada no nariz e um pouco da boca aberta ali, puxando o ar, mas sem abrir o bico, sem ofegar. Ofegou demais, está quebrando, não está sustentável, não vai durar. Então tento não olhar o relógio, eu só olho o relógio na hora que bate o quilômetro, ele vibra no meu pulso, aí eu olho, beleza, estamos num pace legal, mas no mais tento ir bem na percepção mesmo. E aí a ideia do limiar é a medida das próximas semanas e variando esses blocos. De repente faz 2, 2, 2, faz 3, 3, 2, enfim. Vai variando esses estímulos aí até num dado momento você faz um contínuo. Na hora que dá para se sentir apto, na hora que eu estou me sentindo apto a fazer o contínuo, aí eu vou pro contínuo. Mas sempre lembrando, sempre reforçando, esse é meu treino, minha percepção, não sou treinador, consulte um treinador. E é isso, vamos que vamos, hoje está pago, lição de casa, não passei de ano, não passei de dia, mas sempre há tempo de melhorar. Bom, fazer uma nota aqui também relacionada à suplementação. Hoje o segundo gel desceu pesado. É bom fazer esse cálculo aí. Vamos lá, consumi um gel e um Powerade antes de começar, ou seja, 40 gramas, e depois botei 20 gramas com cerca de 30 minutos, meia hora de treino, totalizando aí 60 gramas em 40 minutos, ou em 30 minutos, enfim, contando o tempo que eu vim tomando o Powerade do Calma até aqui, mas enfim, 40 minutos para 60 gramas de carboidrato. Foi excessivo para mim nesse momento, porque não estou treinado também a ponto, o estômago não está treinado a ponto de absorver essa quantidade. Conforme mencionei no começo, nossa capacidade de absorção fica ali em torno de 40, 60 gramas o tradicional, né? Claro que treinando a gente vai muito além disso. Tem inclusive a galera aí os triatletas que levam acima de 100 gramas por hora, o que é um absurdo e é muito treino também, enfim. Então, para mim, voltando a treinar, voltando a preparar o corpo para essa absorção, 60 gramas em 40 minutos, senti um desconforto, uma dor abdominal, durou pouco, deu para continuar, mas eventualmente isso pode comprometer e aí vira aquela famosa dor de barriga. Muita gente tem dor de barriga e não sabe por quê, muitas vezes é pela essa dificuldade de
absorção durante o exercício. É só a gente pensar que durante essa intensidade, todo o nosso fluxo sanguíneo está ali tentando fazer nosso corpo sobreviver, musculatura e tal. E aí você jogou ali 60 gramas, que seja 40 gramas de carboidrato, para o corpo ter que absorver isso também, cara, é pesado, né? Ele vai distribuir essas atenções, ele vai ter que trabalhar muitas frentes ao mesmo tempo e aí acaba muitas vezes comprometendo essa capacidade de absorção e aí vem o desconforto, vem a dor de barriga. É isso, então mais uma nota importante, nota mental, observar bem, se for colocar isotônico no treino, observar que ele também é carboidrato e aí dosar junto com os géis durante ali o período do treino específico. Fechando agora, segunda semana, Maratona de Boston, caminhada regenerativa. Muitas vezes treinamos só corrida e esquecemos do quanto é importante o caminhar, uma forma de minimizar os impactos e ao mesmo tempo regenerar o corpo para continuidade. É um pouco daquela história que o ciclo de maratona é formado também por vários microciclos ou ciclos semanais, e gosto de pensar os ciclos como início, meio e início. Então não tem fim, o fim é só Boston e quando chega Boston começa uma nova jornada. Vamos totalizar essa semana cerca de 80 quilômetros, considerando a caminhada de hoje, que vai ser em torno de 10. Vamos estar em torno de 75, 80 quilômetros, mas, como de costume, muitos treinos leves, regenerativos, rodagens. O que eu tenho feito de específico, basicamente, é o longo, toda segunda-feira, ou seja, amanhã já tem, e um de velocidade, seja limiar, fartlek na quinta-feira ou sexta-feira. Mas é isso, bora que bora. Amanhã já começa uma nova história, dedicada a falar sobre volume semanal. Aí eu vou entrar nesse específico, essa semana entramos mais na questão alimentação, suplementação, mas semana que vem falar um pouquinho sobre volume de treino, como que me organizo, de onde tiro meus insights para montar uma planilha, enfim. E é isso, vamos que vamos, só começando. Se divirta, caminhe, passeie, porque a vida de corrida também exige tempo sobre perna e contato com a natureza. Valeu!